Shalom e bem-vindos ao Pérolas da Torá. Eu sou o Moré Matan, pastor Matt McKeown, e é uma alegria estar com vocês todas as semanas enquanto estudamos a Torá juntos. Esta semana, nossa porção da Torá se chama Vaeterhanan, e é uma porção importante da Torá. É a segunda no livro de Deuteronômio. Ela começa no capítulo 3, versículo 23, e vai até o capítulo 7, versículo 11. E é rica em muita teologia, mas também nos dá algumas instruções. Lembre-se de que isso faz parte de uma série de 30 dias de mensagens que Moisés está dando aos filhos de Israel antes de atravessarem o Rio Jordão e entrarem na terra prometida sem ele, pois serão liderados por Josué, seu aprendiz. Antes de começarmos, quero fazer o que sempre fazemos nesse momento, que é dizer a bênção tradicional para o estudo da Torá, que é: Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste a nos dedicarmos à Torá. Agora, algo interessante sobre a palavra Vaeterhanan é que essa palavra tem um valor numérico ou uma gemátria de 515, e isso é muito importante. Nossos rabinos nos dizem que a razão pela qual ela é igual a 515, ou a razão pela qual 515 é essencial para essa porção da Torá, é porque Moisés orou 515 vezes, 515 orações, para que o Senhor cedesse e permitisse que ele entrasse na terra prometida, mas isso não aconteceu. Foi Josué quem conduziu o povo à terra prometida. Portanto, ao entrarmos nessa porção da Torá, nosso primeiro ponto é que Moisés tem esse apelo para entrar na terra prometida. E de uma perspectiva judaica tradicional, o pedido de Moisés para entrar na terra em Deuteronômio 3, versículos de 23 a 25, e a negação de Deus a esse pedido é um momento pungente na Torá. O Midrash explica que o pedido de Moisés não foi negado apenas por causa de um pecado em Meribá, quando ele bateu na rocha em vez de falar com ela, mas para ensinar às gerações futuras sobre as consequências da desobediência, mesmo para alguém tão justo quanto Moisés. Esse episódio ressalta os temas da justiça e da misericórdia divinas. Às vezes é difícil aceitar um decreto do Senhor, seja ele na forma de um diagnóstico ou de um emprego que não recebemos, ou talvez de uma oração que fizemos e que não foi respondida da maneira que gostaríamos. É fácil nos identificarmos com Moshe Rabbeinu, pois ele está desapontado com o fato de o Senhor não ter atendido ao seu pedido. A partir de uma visão messiânica, a experiência de Moisés pode ser vista como uma tipologia de Yeshua, que, ao contrário de Moisés, conclui com sucesso sua missão e fornece um caminho para a terra prometida espiritual para seus seguidores. Sabe, também podemos ver a súplica de Yeshua no Gat-Shemanim, no jardim do Getsemane, onde ele ora: Pai, se há alguma maneira de passar de mim este cálice, então, sabe, é isso que ele gostaria. No entanto, ele também diz: não se faça a minha vontade, mas a tua. Essa é uma lição maravilhosa para nós. Quando nosso espírito está disposto, mas nossa carne é fraca, podemos fazer um pedido a Deus para evitar alguma situação difícil ou decreto do Senhor. Mas é o próprio Deus quem toma a decisão final, e temos de aceitar o que Deus diz. O capítulo 4 de Hebreus, versículos 8 e 9, fala de Yeshua como provedor de um descanso ainda maior do que o que Josué poderia oferecer, significando a vida eterna e o cumprimento das promessas de Deus. Disse que o mundo vindouro será como se todo dia fosse um Shabat, será como um grande Shabat. Teremos esse descanso, teremos essa adoração, teremos esse sentimento que temos para o que será, sabe, 1000 anos de um reino aqui na terra e depois por toda a eternidade. Que coisa maravilhosa para pensarmos, e uma comparação maravilhosa que temos com o descanso do sábado, com o Shabat. Também temos aqui
no ponto número 2, uma repetição dos 10 mandamentos que foram dados em Êxodo. Portanto, a repetição dos 10 mandamentos, de acordo com a perspectiva judaica tradicional, serve para reafirmar seu significado eterno na vida e na prática judaicas. Rashi até comenta a nuance das diferenças na linguagem entre os dois relatos, que são vistas como uma expansão e um aprofundamento das interpretações dos mandamentos. Se vocês se lembrarem, no que diz respeito ao Shabat, como acabamos de falar, em um lugar da Torá é dito para honrar o Shabat, e em outro lugar é dito para lembrar o Shabat. Agora, isso não é visto como um erro, mas sim como 2 mandamentos: lembrar e guardar, honrar. E isso é algo muito específico dentro do ensinamento judaico, e há muitos midrashim e muitos ensinamentos sobre essa diferença particular na redação sobre lembrar o Shabat e depois guardá-lo, ou honrar o Shabat. A partir de uma visão messiânica no Novo Testamento, Yeshua defende os 10 mandamentos, intensificando suas implicações espirituais. Vemos isso em seu grande sermão, a espécie de abertura de seu ministério público, que às vezes é chamado de Sermão da Montanha, em Mateus, capítulo 5, especificamente nos versículos 21 a 28. Ele enfatiza as raízes do mandamento nas atitudes do coração, não apenas nas ações externas. Em outras palavras, a atitude do coração, a intenção do coração, ou como dizemos em hebraico, a kavaná. Qual é a verdadeira intenção do coração por trás do cumprimento desses mandamentos? E isso nos leva a uma adesão mais profunda e intrínseca às leis de Deus, seus estatutos, seus mandamentos. É isso que ele faz por nós. Número 3. Temos aqui a repetição do Shema. E de uma perspectiva judaica tradicional, vemos isso em Deuteronômio 6, 4 a 9. Ele contém o Shema, a declaração central da fé judaica sobre a unicidade de Deus. Em nossa sinagoga messiânica local, nós nos referimos a ela como a palavra de ordem de Israel. Ela é fundamental na oração e na teologia judaicas e enfatiza a importância do amor e da devoção a Deus. Vemos que o Shema também está ligado ao Ve'ahavta, que aprendemos no capítulo 19 de Levítico, quando aprendemos a amar nosso próximo como a nós mesmos, bem como toda a liturgia do Ve'ahavta, que dizemos na sinagoga e no Sidur, no livro de orações, quando fazemos essas orações todos os dias. Portanto, o Shema também enfatiza a importância do amor e da devoção a Deus, e é amplamente discutido no Talmud, particularmente no tratado Brahot 30b, para elaborar sua recitação diária e seu significado. O que é interessante sobre o Shema é que ele é um acróstico em hebraico, e que representa as 3 vezes em que dizemos o Shema, o Shaharit, que é de manhã, o Minha, que é à tarde, e o Arvit, que é à noite. Portanto, a palavra Shema é soletrada e se torna muito interessante para nós. Além disso, sabemos sobre o Shema por nossos rabinos, que foi Avraham Avinu quem instituiu a oração pela manhã, Shaharit, que foi Isaac quem instituiu a oração à tarde, Minha, e que foi nosso pai Jacó quem instituiu a oração à noite, que é Arvit. A partir de uma visão judaico-messiânica, Yeshua afirma que o Shema é o maior mandamento em Marcos, capítulo 12, versículos 29 e 30. Alguém lhe pergunta, qual é o maior mandamento de toda a Torá? E o que ele diz? Ele diz o Shema, que devemos amar o Senhor nosso Deus com todo o nosso coração, nossa mente e força. Além disso, ele diz que há um segundo mandamento semelhante, que é citado em Levítico 19, 18, que é, obviamente, Ve'ahavta lereaha kamoha, amar o próximo como a si mesmo. Está enfatizando o Shema, ele enfatiza nosso chamado para amar a Deus completamente com tudo. Quando se diz que devemos amar o Senhor, nosso Deus, com todas as nossas forças, uma maneira de traduzir isso do hebraico é amar a Deus com todos os nossos recursos, com a nossa fartura. E o que isso realmente significa é amar a Deus com nosso dinheiro, com nosso suprimento, ser generoso e não ser mesquinho.
A centralidade do Shema é mantida no judaísmo messiânico como uma declaração da divindade e da unidade de Yeshua com o Pai, refletindo o complexo entendimento da unidade de Deus em nossa teologia prática dessa unidade composta que vemos. Número 4. Temos uma exortação à obediência. De uma perspectiva judaica tradicional, as exortações de Moisés à obediência, encontradas em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 10 a 25, servem como um lembrete para nós, um lembrete das bênçãos ligadas ao cumprimento dos mandamentos de Deus. A tradição judaica sustenta que esses ensinamentos são um guia para viver uma vida que reconhece continuamente as libertações passadas e as provisões presentes de Deus. Uma das maneiras pelas quais sabemos que podemos confiar em Deus é pelo fato de ele ter sido fiel no passado. E como disse recentemente nessas transmissões do Pérolas da Torá, lembro-me daquela escritura sobre uma geração recomendar suas obras para a próxima. Isso é algo em que todos nós precisamos nos concentrar. No que diz respeito a uma visão messiânica desse ponto, Yeshua ensina que a obediência às suas palavras leva à verdadeira estabilidade espiritual. Vemos isso em Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Seus ensinamentos refletem as exortações de Moisés, mas com ênfase no reino de Deus e na transformação do coração que leva à verdadeira obediência. Veja bem, quando realmente queremos ser obedientes, primeiro temos de nos arrepender. Precisamos fazer techuvá. Precisamos voltar para Deus, mudar de rumo e correr de volta para o Senhor. Isso é algo muito importante em um entendimento judaico. Número 5. Cidades de refúgio. Agora, de uma perspectiva judaica tradicional, Deuteronômio 4, 41 a 43, discute o estabelecimento de cidades de refúgio a leste do Jordão. Essas cidades são símbolos da provisão de misericórdia e justiça de Deus, garantindo que o homicídio involuntário seja diferenciado do assassinato premeditado, conforme elaborado na Mishnah. Isso vem do Tratado Macote 2, 6. Agora, o que é muito interessante para mim é que Deus é tão misericordioso conosco que, é claro, é uma coisa terrível quando alguém é morto. Mas, se não for intencional, se for um acidente, há uma provisão feita para a família e uma provisão feita para o assassino acidental. A provisão para a família é, obviamente, que ela tem o direito de procurar esse indivíduo e se vingar. Entretanto, se essa pessoa conseguir chegar à cidade de refúgio, ela estará segura. É interessante para mim que, quando falamos sobre a recitação ou repetição da recitação dos 10 mandamentos, há o mandamento de não matar. Mas, como mencionamos anteriormente aqui no Pérolas da Torá e em outros ensinamentos, a palavra em hebraico para assassinato é uma palavra completamente diferente da palavra para matar. Devemos nos lembrar de que o mandamento dos 10 mandamentos não é que você não deve matar, mas sim que você não deve assassinar. E um ato premeditado de assassinato é completamente diferente de um assassinato não intencional de alguém. E adoro o fato de que em meu país, em nosso sistema judicial, temos uma categoria chamada homicídio culposo. Não foi um ato premeditado intencional. A pessoa perdeu a vida e, por causa disso, o autor do crime deve pagar a dívida com a sociedade. Entretanto, não é tratado como assassinato, porque não é premeditado nem intencional. No que diz respeito a uma visão messiânica, o ministério de Yeshua pode ser visto como uma cidade de refúgio mais ampla, oferecendo misericórdia e uma chance de redenção para todos que o procuram. Seus ensinamentos e a entrega de sua própria vida nos oferecem um refúgio espiritual contra a consequência final do pecado. E é claro, devo dizer que isso é apontado de forma brilhante no livro chamado As Boas Novas segundo a Covid-19, lançado pelo Rabino Shapira em 2020. E no auge da pandemia da Covid-19, e ele fala sobre o homem de guerra que está vindo para a Terra, o retorno de Yeshua não será como o servo do Senhor que morre pelo povo. Esse foi o Messias Ben Yosef. Esse é o Messias, filho de José. E esse papel ele cumpriu em sua primeira vinda à Terra.
Na segunda vez, ele vem como o Messias ben David. O Messias, filho de David, é um papel totalmente diferente. Ele vem cavalgando sobre as nuvens e vem para destruir os inimigos de Israel. Portanto, ele está retornando como o homem de guerra. Portanto, o que as boas novas, segundo a Covid-19, do rabino Dr. Itzhak Shapira, diz é que precisamos buscar a cidade de refúgio. Precisamos nos esconder em sua misericórdia para não fazermos parte do grupo que será destruído pelo homem de guerra que está chegando. Precisamos estar na cidade de refúgio, digamos assim. E, finalmente, número 6, temos uma advertência contra a idolatria. De uma perspectiva judaica tradicional, vemos que Moisés faz uma severa advertência contra a idolatria em Deuteronômio, capítulo 4, versículos 15 a 24. E isso reflete um aspecto fundamental da teologia judaica, de que Deus é único e transcendente. Não há ninguém como ele. Mi Hamoha Baelim Adonai. Quem é como você entre os deuses, ó Senhor, como recitamos no Sidur. A idolatria é discutida como uma violação do relacionamento entre Israel e Deus, com graves consequências, conforme descrito nos vários ensinamentos dos rabinos. É claro que devemos mencionar que a idolatria é frequentemente associada ao adultério. Esses dois conceitos estão ligados porque, se estivermos em um relacionamento matrimonial, sendo nós enxertados na casa de Israel, Israel é a noiva do Senhor. E, portanto, a idolatria é vista como adultério, que estamos, por assim dizer, traindo nosso noivo. Estamos tendo um caso com algo maligno. Estamos cometendo adultério quando cometemos idolatria. E, portanto, acho que isso é algo que precisa ser destacado. Como nossos rabinos nos dizem, esses dois conceitos estão muito ligados. No que diz respeito a uma visão messiânica, Yeshua reafirma o perigo da idolatria, colocando qualquer coisa acima de Deus na vida de uma pessoa. As cartas de Paulo, como a carta aos Colossenses em Colossenses 3 e 5, expandem isso para incluir a ganância e outros pecados como formas de idolatria. A morte e a ressurreição de Yeshua são vistas como a quebra do poder desses ídolos, permitindo que os crentes vivam em verdadeira liberdade e devoção a Deus. Portanto, essa porção da Torá de Vaetanã é profunda em seus ensinamentos teológicos e éticos. Mas também faz uma ponte entre o pensamento judaico tradicional e as expectativas messiânicas por meio de Yeshua, o Messias, em sua vida, ministério e ensinamentos. Essa parte, é claro, compreende os temas da lei, obediência, fé, redenção, e esses, é claro, ressoam conosco tanto no mundo judaico quanto no mundo judaico-messiânico. Esses conceitos são importantes para todos nós. Ao estudarmos a Torá nesta semana, e ao nos concentrarmos na Parashat Vaetanã, eu diria a vocês que devemos seguir o exemplo de Moisés, que devemos orar e continuar orando por certas coisas até que Deus nos diga para não orarmos mais dessa forma, que devemos ser como a viúva persistente, e nas parábolas de Yeshua que continua orando e não desiste. Penso também que, ao observarmos a repetição dos 10 mandamentos ou a entrega do Shema e do Ve'ahavta, precisamos ver uma cadeia ininterrupta entre a Torá, ou realmente todo o Taná, e a Brit Hadashah, os escritos apostólicos, os evangelhos, as Igerot, as epístolas de Paulo e outros, Pedro, João, obviamente. Essas são coisas que precisamos ver como uma cadeia ininterrupta, que vemos coisas como o Shema e a Ve'ahavta sendo transportadas para a Brit Hadashah, que vemos essa ideia de sermos exortados a obedecer. O que Yeshua diz? Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E quais são os mandamentos de Yeshua, exceto a Torá? Isso é interessante. A única coisa que ele nos dá que chama de novo mandamento é quando diz: amem-se uns aos outros como eu os amei. Não apenas ame seu próximo como a si mesmo. Vamos dar um passo adiante. Amem a todos como eu os amei. Essa é uma corrente maravilhosa, como eu a chamo, que vai do Taná à Brit Hadashah. Obrigado mais uma vez por se juntarem a mim no Pérolas da Torá.
e agradeço por assistirem a esses vídeos todas as semanas. Por favor, inscreva-se neste canal. Curta este vídeo e compartilhe-o para que o maior número possível de pessoas possa receber sua mensagem. Mais uma vez, obrigado por estarem comigo. Shalom e Kol Tuv.